Olá, o Proseando de hoje recebe com muita honra e muito prazer dois profissionais conceituados aqui de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Primeiro é o professor Junichi Ueda. Ele vai falar sobre a técnica terapêutica Shizentai, criada por ele e premiada nacionalmente. Logo depois, vamos receber o doutor André Luiz Soares da Fonseca. Ele é médico veterinário e advogado. Ele será o coordenador do CCZ de Campo Grande e vai falar sobre o seu trabalho a ser desempenhado neste período em que Marquinhos Trade exerce a Prefeitura de Campo Grande. Professor Junichi Ueda, muito prazer, é uma honra recebê-lo. Queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores sobre essa técnica Shizentai. Muito bem. A Shizentai é uma técnica que a gente fez um agregado de técnicas estilo oriental, ocidental, e aquelas técnicas que machucavam as pessoas, nós eliminamos e agregamos somente as melhores técnicas para fazer o ajuste osteoarticular. Ou seja, coluna, nervo, músculo, enfim. Quais são as queixas mais comuns dos pacientes que vão até a tua clínica? Dores lombares. E geralmente elas ocorrem em virtude de quê, professor? Postura errada, principalmente pessoas que sentam, cruzam as pernas, carteira ou qualquer volume no bolso de trás, né? E por exemplo, celular, carteira, sofá, ninguém senta corretamente, tudo isso vem agredindo o corpo humano, né? Então fica com o quadril torto, o nervo ciático repuxa, começa a dar hernia de disco. E isso deprecia a própria qualidade de vida da pessoa, Com né? certeza, né? Porque a pessoa com dor não vai estar feliz. É verdade. Professor, o senhor disse que o Shizentai é uma técnica criada por você aqui em Campo Grande. Qual é a inspiração teórica dela? O senhor buscou inspiração em quais outras técnicas terapêuticas? Na minha época não tinha escola, não tinha quem ensinasse, então eu aprendi com massagista. Na época era passar de geração em geração, mas como eu tive hérnia de disco 2 vezes, foi o mentor da minha técnica que realmente me solucionou. E isso me motivou bastante a aprender. Só que nesse período ele faleceu. Quem foi? Mário Okuda, lá em São Paulo. Sim, Mário Okuda. Morei 45 anos em São Paulo, né? Foi ali que eu comecei a desenvolver a técnica através de estudos e tudo mais. Hoje nós temos faculdade, né? Em Embi Morumbi, lá em Nova Frivale, lá em Rio Grande do Sul. Já existe faculdade? Faculdade, mas ainda não foi homologado pelo MEC. Sim, sim. Né? E tem uma luta aí da nossa categoria para ser homologado. Né? E qual que é a relação da sua atividade profissional com a medicina tradicional? Existe algum conflito, alguma desinteligência? Como é que não, quando me instalei em Campo Grande há 13 anos atrás, teve um conflito com fisioterapia e ortopedista, né? Mas o neuro vem respeitando o nosso trabalho, inclusive são vários neuros que mandam para nós, os pacientes. Não quero citar nome aqui, mas... Claro. Tem médicos que não gostam da gente, né? Porque a gente tira da cirurgia. Sim, sim. Mas, enfim, a gente procura ter um relacionamento muito bom. Existem, portanto, médicos neurologistas que encaminham pacientes? Sim, são vários neuros. Sim. Né? Então, a gente tem um bom relacionamento, sim. Professor, a técnica do senhor pressupõe aquela manobra de ficar em cima do paciente, de ficar em pé no paciente, pisando nele, não. Aquela Esse aí que a gente vê nos filmes, assim, o paciente urrando de dor? Esse aí nós somos contra, porque acho que cada vértebra ela tem uma posição adequada para a gente encaixar. Certo. Uma vez pisoteando, se a pessoa tiver uma hérnia de disco, vai acabar parando no UTI, né? Então sim. Nós não eliminamos algumas técnicas agressivas, inclusive corpo a corpo, né? E utilizamos somente as mãos, manobras somente as mãos. Perfeitamente. O índice de resolutividade da técnica é alto? É bastante alto. 95% dos nossos pacientes ficam totalmente, vamos dizer, recuperados. Mas com a ajuda de remédios alopáticos? Não utilizamos remédio. O único remédio que utilizamos, pedimos para utilizar, é gelo. Gelo, que é um anti-inflamatório potente, não é? Exatamente. O senhor já foi paciente da sua técnica? Já. Aliás, nós
sempre que andamos quebrados também, né? Então nós temos uma equipe, a gente sempre pede para a equipe dar uma ajeitada na coluna, a gente já sabe o que aconteceu, né? Sim, sim. E, obviamente, a gente também acaba se quebrando. Nessa clínica, além do senhor, atuam quantos profissionais? Nós somos em 7 terapeutas. Né? Todos escolados na técnica Shizentai. Exatamente. Antes da técnica que o senhor, através de um mix, né, de outras inspirações, formou, o senhor me disse que tinha uma outra técnica, também com nome semelhante, oriunda do Japão. Como é que é o nome dela? Seitai. 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 Qual é a diferença do Shizentai para o Seitai? Aliás, o Shizentai foi derivado do Seitai, né, que é um ajuste osteoarticular que existe há mais de 300 anos, muito utilizado pelos samurais. Quando eles retornavam da guerra, né? Eles aplicavam, inclusive era muito aplicado pelos cegos, que eles tinham mais sensibilidade nas mãos, para localizar as vértebras irregulares. Tem alguma semelhança com outras técnicas aplicadas aqui no Brasil por outras escolas de terapia corporal, enfim, terapia... técnicas que... Sim. Manobras corporais? Sim, vamos dizer assim, 30% é baseado na quiropraxia. Que quiropraxia. Quiropraxia que é derivado dos Estados Unidos, criado pelo David Palmer há 100 anos atrás. Né? Algumas manobras são parecidas, tanto é que ele também utilizou-se de outras técnicas mais antigas. Então, a história é um mix dessas terapias. O senhor pretende lançar um livro para teorizar a sua técnica? Sim, estou tentando terminar um livro contando a história da nossa técnica, a história da minha vida, né? Isso. Porque a gente foi bastante premiado, então eu acho que merece um ênfase. É verdade. Né? Deixa uma história ali. Eternizar através das páginas do livro a sua jornada. E você me disse que foi premiado nacionalmente. Nacional em 2013 como melhor terapeuta e campeão de atendimento no Brasil. Sim. Né? Já recebi 2 títulos de doutores honoris causa pelos meus conhecimentos. Já fui também indicado lá nos Estados Unidos para receber o PhD na técnica, mas infelizmente não pude ir na época, né? Mas o importante é que foi reconhecido, inclusive internacionalmente. São conhecimentos que as pessoas têm sobre a minha pessoa, né? Professor, o tratamento é custoso? Olha, eu diria que não, porque quando a gente atinge o alvo e não o medicamentoso que somente cuida das dores, eu acho que até mais barato, né? Porque se a pessoa tem uma prevenção, raramente vai ter um problema de dores. Que é muito comum as pessoas no Brasil tentar eliminar as dores e nunca causa. E ali nós buscamos as causas assim. Para chegar até a tua clínica, é preciso necessariamente passar antes por um médico ou ele pode ir sem antes passar por um... Quando o problema é simples, né, a gente detecta, mas quando o problema, por exemplo, uma hérnia disco, muitas vezes nós pedimos para que realmente passe por um médico neurologista para detectar os problemas, porque muitas vezes uma ressonância pode estar camuflando ali, né, um câncer ósseo também, que já diagnostiquei vários cânceres ósseos, então aí não tem nem como fazer manipulações. Entendi. Então tem que ter conhecimento nessa área também. Quer dizer, é uma relação de complementariedade com a medicina, Sim, não é isso? Com certeza, primeiro. De constante diálogo com a medicina para que haja uma resolutividade significativa. Exatamente. O que o senhor pode nos dizer a respeito do impacto da obesidade nas dores nas costas? Me parece que isso é um fator determinante, não é? Não, veja bem, não é o fator de obesidade ou de idade que ocasiona esses problemas. Quando a pessoa já tem instalado um problema devido à postura errada, acidente ou algo que agrediu a coluna, aí sim a obesidade chega a prejudicar. Mas não é a obesidade que leva, nem a idade que leva ao problema de coluna. Sim. Citando o exemplo do lutador de sumô. Sim. Não tem problema de coluna. Né? Ah, é? Agora, o mais importante é os cuidados que a pessoa tem durante a vida, né?
sobre a coluna, né? Hábitos. Manter Bons hábitos. Bons hábitos, manter a coluna. Eu estou sentado corretamente agora, Certinho, professor? certinho. Geralmente, quais os vícios de uma pessoa que senta no sofá, uma cadeira para trabalhar? Muita gente fala que sofá é confortável, mas duvido que encontre alguém que senta corretamente. Aliás, é meio impossível, né? Ainda mais a gente Parece que ele é baixinho. feito para sentar errado, né? Exatamente. A pessoa chega cansada, escorrega para frente e vai para o lado. E isso já começa a comprometer. Exatamente. Se isso provoca muita escoliose na coluna, né? E muitas vezes está sentando não sobre o glúteo, mas sobre o sacra. Isso vai desajustando a sacra também. Né? Então, a melhor forma de sentar é cadeira de fio, poltrona do papai, alguma cadeira mais firme, né? Que mantenha a coluna mais ereta. Tá ótimo, professor. Eu quero agradecer a sua presença, dizer que o senhor foi muito esclarecedor com as nossas dúvidas e recomendar a técnica terapêutica Shizentai para todos aqueles que tenham dores, que vão aos médicos e logo depois são encaminhados até a sua clínica para saírem recuperados, não é isso? Exatamente. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Proseando agradece a tua presença. E agora nós vamos para o proverbial break.